Quando a gente tá no cinema ou até mesmo assistindo um filme em casa, o som chega tão naturalmente que a gente nem se dá conta da trabalheira que dá para que aquele som chegue da forma como a equipe idealizou. Para falar um pouco mais sobre o som no audiovisual, recebemos hoje o Everson Batista, profissional do som, que vai compartilhar um pouco sobre a sua experiência. Vamos conferir? Seja muito bem-vindo, Everson, nosso querido Batata. E eu vou começar a nossa conversa já pedindo, como a gente sempre faz aqui no começo dos nossos vídeos, pedindo para te se apresentar um pouco, falar da tua formação, como é que tu vieste parar e trabalhar com audiovisual. Olá, prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Everson, mais conhecido como Batata. Me sinto muito honrado pelo convite do Clemilson, do Carlinhos, de poder participar aqui, né, e compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Bom, eu já trabalho com áudio de modo geral, né? Já tenho acho que 18 anos, sendo que eu venho de uma linha mais de show, né? Espetáculos, teatros e isso, festivais. E dali eu me dediquei a conhecer mais os equipamentos, procurei referências, pessoas e, e foi o que me motivou. E no mesmo período também, logo após isso, eu fui convidado para participar de uma série chamada Série Boto, que é da Artrupe, onde eu fui trabalhar como microfonista e primeiro assistente da Marina Bruno, né? E lá a Marina foi uma pessoa que, vamos dizer assim, me ajudou a entender todo esse processo no audiovisual, com som direto, e para mim foi assim um batismo, né? Fiz, uma, Fiz um curta também com o Diego Bauer, que foi pela Artrupe, que foi chamado Obeso Mórbido, onde esse curta rendeu prêmio tanto para mim quanto para o cara que fez da pós, que é um grande parceiro e amigo, que é o Lucas Coelho. Fiz um trabalho também muito massa, que foi, eu tive a oportunidade de poder assim construir todo o processo sonoro dele, que foi um curta da Fita Crepe, da direção do Bernardo, que foi o Barco e o Rio, que rendeu muitos e muitos prêmios. Nesse curto eu tive a oportunidade, além de fazer captação, também fazer trilha. Batata, eu queria que tu falasse um pouco pra gente como é que é o processo de construção do desenho sonoro de um filme. Eu gosto muito de desafio, né? Então, geralmente, isso me motiva muito a fazer um trabalho legal. E todos esses trabalhos, assim, quando eu fui convidado, assim, era algo assim que era difícil para mim me fazer executar. Por uma questão técnica, por uma questão, né, material, mas eu aceitei e fui. Né? Quando eu fui convidado para fazer o Barco e o Rio, né, o Bernardo, ele teve uma reunião lá com eles, e ele foi um cara que ele foi muito, me deixou muito à vontade, né? Ele viu a necessidade de fazer um som bom e entregou isso na minha mão. Eu geralmente, quando pego esses desafios assim, né, eu converso muito com o diretor, ouço o que ele tem para falar, peço para ver o roteiro e leio o roteiro junto com ele. Mesma coisa aconteceu com o Diego, também, com o Diego Bauer, quando ele falou do Obeso Mórbido, que era algo assim louco, né? Eu não imaginava, como é que eu vou gravar um filme sem diálogo, né? Então eu parti para as pesquisas, busquei referências e fui estudando formas de captação, né, de Foley também para pós. Eu acho que eu, por conhecer da região, assim, eu vivi, né, cresci na periferia também, ali no Ducandos, eu já conheço um pouco da realidade dos sons, então sempre fui ligado a isso, a música sempre esteve comigo também, em todo esse processo. Isso me ajudou a pensar, né, em todas essas questões mais assim, que são de texturas, de rítmicas também, que fazem parte de um trabalho de audiovisual. Tu acha que o som, de alguma forma, é tratado como um segundo plano no cinema? E se tu acha que sim, a que tu atribui a isso, né? Olha, essa é uma pergunta que pode me custar muita coisa, né, mas eu vou ser bem sincero, assim. Geralmente a galera ela é muito ligada a isso, né, ao visual. Primeiro ver assim as coisas. Eu acho que pelo fato de estar ouvindo, como vocês estão ouvindo agora, tá bom, mas não sabem se essa qualidade está sendo ideal para ser projetada numa sala de cinema. Aqui em Manaus,
eu vejo que as pessoas estão mais abertas a ter esse cuidado. Bom, a partir daí a gente começa a desenrolar todas as necessidades, né, para a coisa ser construída. Então, o som, as pessoas elas têm que entender que ele compõe todo esse processo e é importante sim. Hoje muitos diretores aqui estão dando o braço a torcer não, estão reconhecendo isso e dando esse valor, e isso está sendo bem legal, porque isso está voltando com premiação, com um trabalho bem reconhecido e bem valorizado também. Pensando no mercado aqui de Manaus, tu achas que é possível fazer todo o processo de pós-produção de som por aqui? Falando pelo áudio, assim, eu vejo que nós ainda não estamos ainda assim preparados, né, para fazer um trabalho assim de pós-produção, né, de edição de áudio. A gente não tem um estúdio, a gente não tem um profissional que tem essa sensibilidade, né? Mas assim, eu vejo que está sendo dado os primeiros passos. Aqui tem muitas pessoas que fazem trilhas sensacionais, né? Pessoas que compõem, fizeram trabalhos assim, alguns curtas e longos que eu já vi, que são pessoas que ajudaram nesse processo, como Paulo Marinho, né? O Marinho Belo, Diego Freitas, são caras assim que eu vejo que estão nesse processo, estão nesse caminho de trilhas, né? E junto com isso também eles vai encaminhando também esse trabalho de pós, né, para dublagem, para Foley, para todo esse tratamento que se adequado. Para quem está querendo trabalhar com som e está entrando agora no mercado, o que é que tu recomendaria para que ela siga o seu caminho? Eu acho que quem está começando realmente não pode primeiro se prostituir para esse lado, né, de querer fazer várias funções para poder atender ou para conseguir um trabalho. Gente, eu acho que não existe isso. Eu comecei como técnico de áudio, virei técnico de som direto, continuo como som direto, permaneço e vou permanecer. Não existe essa necessidade de você querer fazer várias funções no set para querer entrar no mercado. Não, o mercado ele é gigante, tem espaço. O que precisa é de pessoas dedicadas que façam a função, que entendam do material que elas estejam usando ali. O que não pode acontecer é justamente essa coisa de você, para se encaixar dentro de alguma coisa, fazer tudo, né? E acaba tirando o emprego de muitas pessoas, a oportunidade de várias pessoas, pensando que está ali conquistando espaço. Fala pra gente o que te chama mais atenção na sonoridade amazônica e o que tu acha que foi pouco explorado nas produções. Certa vez eu estava gravando um documentário, né, com alguns americanos, a gente estava no meio do rio, ali perto do Ariaú, né, antigo hotel Ariaú. E de repente veio uma tempestade, uma chuva forte, né? A gente viu de longe assim, nossa, quando a chuva veio, né, eu estava sentado assim, vendo ela, acompanhando ela chegar, né? Toda aquela ventania, a água batendo, né? Os pássaros assim, os animais, a forma que eles se comportaram, tudo aquilo assim é algo incrível, incrível. Em outro trabalho que eu fiz também, junto com outro grupo de americanos, que foi até pro SIGS, né? A gente foi para Mata Virgem mesmo, assim, a gente ficou assim dias e foi semanas dentro da mata, e à medida que a gente estava assim fazendo os trabalhos, eu sempre quando estou assim, não tá rolando nenhum diálogo, nenhuma cena, eu me isolo um pouco e vou tentar ouvir o ambiente, né? Gravar o ambiente para poder ter arquivo. E é de deixar assim qualquer pessoa fascinada, né? O que rola nos sons da nossa floresta. E tanto que eu consegui captar muita coisa que aqui no INPA, no Barco da Ciência, a Casa da Ciência foi reformada e tal, e criaram uma sala lá chamada Sala de Imersão, que é um trabalho que eu tive a oportunidade de fazer também. É uma sala que você entra, é uma sala escura, totalmente escura, você não vê nada. E o que você sente lá são só os sons da natureza. Você consegue perceber assim, desde o amanhecer ao entardecer até o anoitecer. Batata, quem são as pessoas que trabalham com som ou outros segmentos que são referências para ti? Olha, eu tenho assim duas pessoas que eu tenho como referência, né, que são as tops assim, né, que é a Tid Borges e a Maria Muricy, que são
duas mulheres assim incríveis. Os trabalhos que elas desenvolvem, que elas já fizeram ao longo do tempo, de novelas longas, documentários e também de pós-produção, é algo assim sensacional. Também gosto muito do trabalho de pós-produção do Clément Zulá, que é um cara assim com uma sensibilidade maravilhosa, que fez assim trilhas como a do Velho Chico, sabe? É um cara assim com uma sensibilidade muito muito incrível, né? E assim, outros profissionais que eu admiro muito, como a Marina, o Lucas Coelho, Luciano Raposo, a Juliana Baratieri também, PC Azevedo, o Gui Alguerver, eu acho que o nome dele é esse, o sobrenome dele é esse, Jorge Saldanha. São pessoas assim incríveis que estão assim aí Brasil afora fazendo um trabalho excelente. Conversamos com Batata. Muito obrigado por disponibilizar teu tempo e estar aqui compartilhando a tua experiência e conhecimento com a gente. Muito obrigado mesmo, mano. Eu que agradeço, viu? De verdade. Quero agradecer a você, Clemilson, ao Carlinhos, né, que são pessoas assim excelentes profissionais no atendimento, em todo o processo, né, que eu gosto, sempre tenho o prazer de quando encontrar, de abraçar, beijar, porque as pessoas muito queridas assim realmente, e que estão assim também lutando pela classe, estão fazendo um trabalho assim muito bom, viu? Muito obrigado, Leão do Norte. É muito importante a gente ouvir o Batata falar sobre o som no audiovisual. No próximo episódio, a gente recebe a Ellen Lynch, da produtora Eparrei Filmes, para falar um pouco mais sobre a direção geral. Até o próximo vídeo!